Boa tarde. O nosso TCC se pauta na adsorção de óleos em efluentes, com o foco na utilização dos resíduos de casca de banana e principalmente na de amendoim. Eu sou a Marcela e esse TCC é apresentado por mim, pelo Alexandre Toretti Júnior, pelo Caio Otis Ribeiro, pela Letícia Campos, pelo João Felipe Almeida Salgado e pelo Gabriel Mendes Veiga. Dando foco ao modelo consumista atual, que é apontado por muitos estudiosos como insustentável, algo deve ser feito para amenizar a situação. E o uso de resíduos deixados pela indústria se faz não apenas uma opção, como uma necessidade social. Dessa forma, estruturamos e estudamos métodos de se fazer a limpeza de efluentes poluídos por óleos na natureza, como o petróleo e os óleos de uso domésticos, como os de girassol e soja. O trabalho visa o tratamento de água utilizando métodos de dispersão para a remoção de óleos, que inicialmente operou-se pela problemática de óleos poluentes em ambientes de difícil extração, principalmente em contato com água. Segundo os dados do saneamento básico do estado de São Paulo, é necessário apenas 1 litro de óleo para poluir 25 mil litros de água. Com isso, analisamos a utilização crua da casca de amendoim após diferentes tratamentos físicos, de modo a agir como adsorvente e fazer adesão de moléculas insolúveis em meio líquido. Em tese, existe a possibilidade de adição de outros produtos orgânicos para aprimoração do projeto, como, por exemplo, a casca de banana. O objetivo desse trabalho é aproveitar a reutilização dos compostos orgânicos, como casca de amendoim, para a formação de um adsorvente capaz de tratar efluentes domésticos e industriais, em questão de óleos poluentes e insolúveis, propondo a despoluição com matéria-prima reutilizável de indústrias. Este projeto visa atender os critérios de tratamento de água, seguindo os parâmetros estabelecidos, como o baixo custo e a minimização dos impactos ambientais, utilizando apenas produtos residuais industriais. Poluição ambiental. A problemática poluição ambiental é abordada em todo o mundo, com ênfase na escassez de recursos hídricos e o gerenciamento incorreto dos mesmos para o reuso, decorrente do descarte incorreto e o lançamento de efluentes contaminados em rios e lagos. Entre os poluentes são citados fármacos, metais pesados e produtos oleosos, como graxas e lubrificantes. Utilizados com destaque em indústrias metalúrgicas do ramo automobilístico, o descarte inadequado desses contaminantes é considerado de alto risco, com graves danos ao meio ambiente. Haja vista que sua solubilidade é relativamente baixa e constantemente depositada em excesso, dificultando a realização de processos biológicos naturais. As atividades humanas têm resultado na produção de resíduos, na forma de energia ou de matérias sólidas, líquidas ou gasosas, os quais são lançados no meio ambiente, causando a poluição. O descarte destes em corpos hídricos desencadeia o processo de eutrofização. Neste ocorre o crescimento intensivo de plantas aquáticas. O produto derivado da matéria orgânica possui baixa densidade, com tendência à formação de um filme, película, que impacta diretamente na transferência de oxigênio do ar atmosférico para a água, impedindo a oxigenação da água e, consequentemente, baixa nos valores de oxigênio dissolvidos, provocando a morte de espécies vegetais e animais. Este gráfico mostra a relação de contaminação de água e óleo, segundo a Sabesp, que diz que 1 litro de óleo é capaz de contaminar até 25 mil litros de água. E o país com maior índice de poluição em geral no mundo é a China, e o menos poluente é a Islândia. Introduzido em nosso referencial teórico, o carvão ativado é um material de carbono com uma porosidade bastante desenvolvida. Ele tem a capacidade de coletar seletivamente os gases, líquidos ou até mesmo impurezas no interior de seus poros.
portanto, assim, apresentando um excelente poder de clarificação, de desodorificação, purificação, tanto para líquidos ou gases. E em questão de tratamento de efluentes, o método de adsorção, ele normalmente se trata de uma técnica de polimento, porque ele é empregado apenas no final de alguma sequência de tratamento, sempre no final. E essa tecnologia pode ser empregada por moléculas orgânicas ou inorgânicas, como os fenóis, pesticidas ou alguns complexos orgânicos. Como nossa principal matéria-prima, nós utilizamos o amendoim. Ele é uma leguminosa originária da América do Sul e é cultivada nas mais variadas regiões tropicais do mundo, principalmente pela sua ampla adaptabilidade. Aqui no Brasil, São Paulo é o principal produtor, que contribui com cerca de 70 a 80% da produção nacional, que chega a ser estimada a 120 em 150 mil toneladas anuais. E o resíduo produzido pelas indústrias que utilizam o amendoim como matéria-prima tem a finalidade de ser adicionado na madeira, que futuramente é utilizado em caldeiras para produção de vapor. E esse descarte é extremamente nocivo à atmosfera do meio ambiente. E o nosso objetivo para amenizar esse fator foi que nós analisamos o potencial de absorção presente no amendoim, substituindo o seu destino extremamente nocivo ao meio ambiente. Outro resíduo que se propõe na utilização para a produção da biomassa é a casca de banana, que também é descartada pela indústria alimentícia, justamente por não ter uma finalidade em fins industriais. A casca da banana deverá ser utilizada como aditivo, ou seja, ela será adicionada para melhorar o rendimento e eficiência do produto final. A sua adição na composição irá ajudar o processo de aglutinação dos metais pesados presentes no meio aquoso, que contribui para que o produto desenvolva outra finalidade além da absorção de algum contaminante que seja oleoso. O Brasil é o 17º maior produtor de amendoim in natura do mundo e vem aumentando sua capacidade de produção. Segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o setor de amendoim estimou em volume de produção de grãos 436 mil toneladas na safra de 2019, de acordo com dados fornecidos pela Agência de Notícias Brasil, a ANBA. A principal diferença entre adsorção e absorção se trata de que o ato de absorver se refere à ação de recolher. Por exemplo, uma esponja absorve a água, mas o líquido sai facilmente quando ela é espremida, o que não acontece na adsorção, porque na adsorção as moléculas ou íons de alguma substância ficam retidos, fixados, na superfície do sólido pelas interações químicas e físicas. Metodologia. Antes de eu explicar o passo a passo dos nossos testes e procedimentos, eu vou falar aqui resumidamente sobre o que passamos durante todo o nosso TCC, começando pela pesquisa, depois pela separação e aquisição dos materiais, depois pelo procedimento em si e depois pelos resultados e comparações. Com relação à pesquisa, nós não encontramos trabalhos tão específicos assim na literatura, trabalhos acadêmicos sobre a casca de amendoim ou sobre a casca de amendoim atuando como adsorvente ou algo do tipo. Então tivemos que nos referenciar em trabalhos separados especificamente sobre a casca de amendoim ou especificamente sobre adsorventes ou especificamente sobre carvão ativo. Separação dos materiais. A aquisição dos materiais, ela não é difícil. Comprar a casca de amendoim a gente consegue em qualquer feira ou supermercado. A casca de banana, que também faz parte do trabalho, também é de fácil aquisição. Procedimento. O procedimento ele é simples, apesar de demorado. Ele é simples, pois ele constitui em apenas preparar uma solução de água com óleo e simulando uma contaminação. E aí a gente utilizaria o nosso produto, a casca de amendoim, tratada de 3 formas diferentes. A última seria com a adição da casca de banana. E analisar a ação do nosso produto na remoção
do óleo em água. Apesar de simples, o procedimento ser longo deve-se ao tratamento da casca, que deve ser feita antes e leva algumas horas. E após feito o procedimento, o processo de decantação tem que também ser feito em algumas horas. E nós reservamos um dia inteiro para esse processo de decantação. Cálculos e comparações. Para fins de comparação, nós fizemos 4 testes diferentes, em que o primeiro seria sem a casca de amendoim, para observarmos a quantidade de óleo perdida no processo de filtração e decantação que faríamos. E o segundo teste seria com a casca in natura, para observarmos a atuação da casca antes mesmo da ativação física que faríamos com ela. O terceiro teste seria com a casca torrada e ativada, em que nós trataríamos essa casca, faríamos a ativação dela a partir de colocar a casca numa panela tampada, para que quando ela torrasse, aumentasse a concentração de CO2 ali dentro e o CO2 ajudasse na ativação física dessa casca. O quarto teste e último, ele seria com a casca de banana, sendo usada como aditivo para o nosso produto. Faremos o teste, então, com a casca triturada e também torrada junto com a casca de amendoim. Para fins de cálculos e medições, nós utilizaríamos o funil de decantação, provetas e pipetas graduadas para medirmos assim a quantidade de óleo que sobraria na solução após a atuação do nosso produto. O procedimento detalhado consiste em transferir com uma proveta 50 ml de água para um becker, transferir com uma pipeta volumétrica 10 ml de óleo de soja para o becker, pesar e adicionar 5 gramas da casca, tratada ou não, agitar por 2 minutos com um bastão, filtrar por 1 minuto em um sistema de filtração a vácuo, adicionar ao filtrado 2 gramas de sal de cozinha, a fim de ajudar na decantação. Transferir o filtrado para um funil de decantação. Após um dia inteiro ser reservado para decantação, nós drenamos as águas dos funis e começamos as medições da quantidade de óleo que teria sobrado na solução após o processo de filtração. Para a medição, utilizamos a proveta de 100 ml e também uma pipeta graduada de 10 ml. Nesse fluxograma, conseguimos observar os diferentes tratamentos que a casca de amendoim teve nos nossos diferentes testes. A casca de amendoim in natura, ela passou apenas pela trituração. A casca de amendoim torrada, ela passou pela trituração e após isso a ativação em uma panela tampada, levada ao fogo. A casca de amendoim com banana, a casca de banana, ela foi seca em estufa a 150 graus por 1 hora e após isso foi triturada e adicionada a casca de amendoim para depois assim ser colocada para fazer a ativação. A fim de se medir a quantidade de óleo na água após a filtragem, com ou sem o produto, foi-se utilizada uma proveta e pipeta graduada em algumas ocasiões. A primeira parte dos resultados foi medir a quantidade de óleo que restou no teste água e óleo. A quantificação que restou de óleo na solução, que apenas foi filtrada por papel filtro, foi de 2,5 ml e 2,8 ml, resultando em uma média de 7,35 ml de óleo perdido durante o processo. Isso inclui as operações unitárias de agitação, filtragem e decantação. Indo para os testes que tiveram contato com o nosso produto, com o amendoim in natura, foi possível notar a quantidade de óleo restante de 1,3 ml, 0,7 ml e 0,5 ml, resultando em uma média de 9,16 ml de retenção de óleo. O amendoim torrado, em forma de carvão ativado, foi constatada a remoção de 0,2 ml e 0,1 ml de óleo, com média de 9,85 ml de óleo removido durante o processo.
O amendoim torrado, também em forma de carvão ativado, mas com a banana torrada, teve o mesmo rendimento de remoção da duplicata anterior, sendo de 0,2 ml e 0,1 ml, fazendo com que a média de óleo retido fosse de 9,85 ml também. Levando em conta o primeiro teste, que continha apenas água e óleo, tivemos que subtrair 7,35 ml de óleo de cada teste subsequente. Após essa subtração, foi possível saber quanto realmente de óleo foi absorvido por cada produto. O amendoim in natura foi o menos eficiente, retirando em média 1,81 ml de óleo. O amendoim ativado e o amendoim ativado com banana tiveram rendimentos parecidos. Portanto, tiveram a mesma média de contaminante retirado, sendo esta média de 2,5 ml. Sabendo a temperatura ambiente e a densidade do óleo, foi possível calcular quanta massa de óleo cada grama das cascas absorveram, utilizando a fórmula 0,93 gramas sobre centímetros cúbicos vezes o volume absorvido, tudo isso sobre 5 gramas da casca. A densidade do óleo de soja a 25 graus Celsius, que era a temperatura do laboratório no momento, é de 0,93 gramas por centímetros cúbico. A eficiência da casca natural foi de 0,33 gramas por grama de casca, e a eficiência da casca ativada, com ou sem a banana, foram de 0,46 gramas por grama de casca. Comparando os resultados obtidos no desenvolvimento deste projeto, conclui-se que a terceira metodologia é a qual apresenta maior eficiência com o valor de 0,46 gramas de óleo absorvido por grama da casca de amendoim torrada e ativada. Obteve-se resultados analíticos de aspectos qualitativos e quantitativos, haja vista que os resultados qualitativos demonstram sucesso neste trabalho, uma vez que houve a formação de grumos contendo casca e óleo retidos no papel filtro, como demonstrado nas imagens. A água após a filtração apresentou baixa turbidez, e esta deve ser tratada durante o processo. Em relação à análise quantitativa, pode-se expressar que é pouco conclusiva, pois houve a perda do material contaminante na transferência de vidrarias durante o processo, devido à viscosidade do óleo, e este é depositado na parede dos recipientes utilizados, ocasionando a perca de 7,35 ml de material, em relação ao volume inicial de 10 ml. Logo, o valor restante, equivalente a 2,65 ml, é baixo e não nos fornece valores precisos e exatos. O valor de 0,46 gramas de óleo absorvido por grama de casca de amendoim ativada aparece nos testes 3 e 4. Porém, é perceptível a diferença nos estados do resíduo no papel filtro. Enquanto o teste 3 apresenta grumos com maior consistência, a metodologia em que utilizou-se a casca da banana apresenta-se com aspecto inconsistente, além da liberação de subprodutos na água, alterando a cor para tom amarronzado. Este problema em relação à coloração da água pode ser tratado através do tratamento enzimático da casca da banana, para que não haja liberação da coloração. Deste modo, conclui-se que o teste 3, com resultado conclusivo positivo, é o ideal para trabalhar. Agradecemos a todos do corpo docente da Escola Técnica Rubens de Faria e Souza, a todos presentes nesta banca e em especial aos nossos professores orientadores, Regina e Edgar, pela disponibilidade de tempo e apoio para nos auxiliar no desenvolvimento deste trabalho. Agradecemos também a todos que estão presentes aqui, presenciando o nosso trabalho. Muito obrigada!